E Tony, você tem falado, né, muito, pelo menos eu vejo em alguns conteúdos recentes seus, sobre cada vez mais a sua conexão com propósito e missão, né? E quanto o G4 como educação e agora o G4 Clube, ele vem com tudo isso, né? E você outro dia postou lá nos seus stories a questão do 1 milhão de empregos até 2030, né? E a gente falou, vamos falar um pouco mais sobre isso no podcast. Como que você junta tudo isso e como que você está vendo o teu papel hoje, né, na liderança do negócio? Legal. Cara, desde que eu me conectei com essa questão de desenvolver empreendedorismo aqui no Brasil, primeiro, tá? A história é a seguinte, eu tinha 20 empresa familiar, né? Tinha as empresas lá da minha família, já estava como sócio, já estava como gestor de algumas delas, mas não estava, eram todas empresas do mercado tradicional, não estava me sentindo realizado, resolvi empreender no que eu tinha mais paixão, que era tecnologia, abri meu próprio negócio, ainda não era no formato de uma startup, era uma soft house, desenvolvia aplicativos, é, mas sentia a dificuldade que era de começar um negócio, digamos assim, do zero, né? E aí, depois disso, me conectei pelo fato de estar numa empresa de tecnologia, acabei me deparando com esse movimento de startups. E aí, então, eu percebi o quanto que o Brasil faltava, né, de conteúdo e de preparo para poder ter um ambiente favorável ao desenvolvimento de startups. E aí fui estudar sobre o assunto. E aí me conectei com o Startup Weekend. Nessa conexão com o Startup Weekend, conheci o CEO, né, do Startup Weekend, que se chama Mark Nagar. E ele foi um mentor para mim. Até hoje, eu acho que foi o maior mentor que eu já tive. Até hoje, fora, né, meu pai, que me ensinou o básico, né, o básico bem feito, né, o fundamento de gestão, de empreendedorismo. Mas o Mark, ele falava uma coisa que eu achava super legal, cara. Ele falava que não existe força maior, e eu já ponderei muito sobre isso, tá? E realmente não encontrei, mas não existe nenhuma força no mundo maior do que o empreendedorismo para a transformação socioeconômica de um país, de uma sociedade. E eu parei para pensar muito nisso, e, cara, é verdade, não tem nenhuma outra força que consiga gerar transformação em um país como empreendedorismo. E aí eu, né, internalizei isso e assumi isso como minha missão, né, transformar o Brasil, que putz, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos 3 vezes já, estudei lá, trabalhei lá, já visitei vários outros países da Europa, da África, tudo, e não conheço no mundo nenhum país que seja tão fantástico quanto o Brasil, e tive a oportunidade de trabalhar fora, tudo, mas resolvi, falei, cara, não, eu vou usar minhas habilidades, usar o meu tempo, o meu poder, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, para transformar o país que eu realmente acho que é o país mais incrível do mundo. E se eu acredito, como o Mark me ensinou, né, que o empreendedorismo é a maior força, né, para causar essa mudança, então eu vou transformar o país através disso. E aí, então, comecei a desenvolver isso, né, através do Startup Weekend. Quando surgiu a questão do Gestão 4.0, confesso a você que surgiu muito. Eu sabia que ia ter esse propósito, mas não sabia que ia ser tão forte, tão impactante. E aí lá, sei lá, para a terceira, quarta turma que a gente foi fazendo, eu comecei a perceber o feedback, né, dos alunos da primeira turma, da segunda turma, da terceira turma, e todos eles falando, putz, Tony, graças àquela dica que o Alfredo deu na mentoria, graças àquela ideia que eu troquei com o Nardon no coffee break, graças à aula, o momento X lá da aula do Thales que eu assisti, consegui destravar uma coisa aqui, e, cara, o negócio, olha, e eles mandavam os números, mandavam as planilhas, mandavam tudo aberto, falavam, cara, olha o que está acontecendo. Porra, cresci, sei lá, casos absurdos, tá, Léo? O caso cresci 200% no meu faturamento mensal nos últimos 3 meses. E, porra, E isso que eu ia te perguntar, né? O que, que é esse impacto e qual o feedback dos alunos, né? Porque eu imagino que você está vendo alguns casos de sucesso com frequência, né? E como que é esse feedback, o que dá para falar, né? E a satisfação que isso traz como missão cumprida, né? cara, é a satisfação de eu praticamente hoje viver o meu trabalho e achar isso legal. Não sei se quem está ouvindo aí a gente tem
pode dizer isso, né? Que, cara, minha vida é praticamente meu trabalho e eu tô feliz com isso, né? Eu posso, entendeu? Mas é bem isso, eles abrem muito, Léo, eles abrem muito, eles confiam muito na gente. Até porque, cara, é legítimo, né? A gente tá preocupado em fazer eles se desenvolverem por dois motivos, né? Pelo motivo de que a gente quer realmente transformar o país e pelo motivo de que é a força que impulsiona o nosso negócio, né? Então nós E temos mesmo grupos. que fosse, e mesmo que não fosse uma conexão com missão e propósito, e fosse só por egoísmo, vocês precisam que eles deem certo para o próprio negócio retroalimentar também, né? Exatamente, exatamente. E é isso, aí a gente começou a ouvir essas histórias putz, cresci 100%, cresci 30%, que seja. O crescimento é óbvio, é fundamental tudo, mas o que começou a martelar é que eles sempre falavam do crescimento e logo em seguida que eles falaram do crescimento, eles falavam, putz, mas cara, o crescimento foi tão rápido, tão grande e está sendo tão intenso as coisas, tudo que eu estou tendo que contratar muita gente. E aí todos eles falavam, putz, contratei 10 mês passado, contratei 5 esse mês, contratei não sei quanto, contratei não sei quanto, lá, lá, lá. E eu falei, cara, a gente está gerando emprego. A gente está gerando emprego. Entendeu? O Gestão 4.0, quem participa do Gestão 4.0, gera riqueza, né, para o seu negócio, gera crescimento para o seu negócio, que gera riqueza, que gera caixa, que os que entendem, né, o que eles vêm fazer aqui, a grande maioria, percebe que, cara, se eu colocar mais pessoas qualificadas, né, e mais pessoas também no operacional também, tudo, o negócio vai crescer ainda mais. E aí começou a girar né, sei lá, essa roda aí dos caras irem crescendo e contratando, crescendo e contratando, crescendo e contratando. E aí eu falei, cara, a maneira como nós vamos mudar o Brasil é através da empregabilidade. Né, muita gente está atacando o problema da empregabilidade no Brasil na base, né? Ou seja, ensinando, né, hard skills, alguns ensinando soft skills para a galera, né, mais operacional que precisa, né, de ter um emprego, de ter uma qualificação para conseguir um emprego, e a gente não conseguia enxergar no topo, né, dessa pirâmide uma qualificação dos gestores, ou na média, digamos assim, né, dessas pirâmides, uma qualificação da gestão desses caras que geram os empregos. Estava todo mundo preocupado em qualificar o cara que precisa de um emprego, né, a pessoa que precisa de um emprego, e poucos preocupados em qualificar a pessoa que gera o emprego, entendeu? E foi aí que a gente descobriu essa sacada e que a gente descobriu que a gente consegue gerar um impacto, mudar realmente o Brasil. Cara, se a gente bater o ponto dos nossos alunos gerarem 1 milhão de novos empregos, isso vira um movimento que não se acaba, independente até do próprio gestão. E é engraçado que parece que o que vocês entregam está muito mais numa transformação de mindset e de cultura dos alunos do G4, do Gestão 4.0, do que simplesmente a entrega da experiência e das ferramentas né, operacionais ou de transformação. Né? Porque se não quebrar a cultura, não transforma nada. E eu vejo isso, né, em muitas empresas, né, a vontade de transformar, mas parece que tem algum... Né, aquela coisa, né, a cultura come a estratégia no café da manhã. Não é? Então não adianta você dar ferramenta se a transformação não vir, né, no mindset, né? Exato, a gente provoca isso, só que de uma maneira. Isso é interessante, Léo, também. A gente fala de cultura lá, acho que é na aula do Thales, principalmente, de tudo isso, mas não em nenhum momento é um grande foco nosso. E aí isso é uma crença minha, tá? E dos três também, né? Do Thales, do Alfredo e do Nardon. A gente não acredita que cultura se muda com ação, né? Cultura se muda. Cultura não é uma aula. Acho que vocês passam isso através, né, da experiência, né, e da prática, né? O que acontece, que é bem legal, a gente ensina vários métodos, várias ferramentas, várias coisas, e no final, a gente, desde o começo, na verdade, a gente sempre orienta, mas no final a gente reforça, né? Fala, cara, escolhe 2, 3, 4, 5, no máximo, das coisas que você viu aqui. O pessoal sai de lá, tava até com um dos moleskines nossos, mas ele sai de lá com muitas anotações. Cara, esquece. Não tenta, que bom que você anotou, porque você vai poder revisitar, mas esquece. Você não vai conseguir aplicar as 15, 20, 30 coisas que você anotou aí. Você tem que aplicar 2, 3, 4. E o que acontece? Isso que gera cultura. E a gente fala, faz uma matrizinha. Escolhe lá do que você viu,
qual que é o mais fácil de ser aplicado, que ao mesmo tempo traga o maior retorno. E pega aquele e aplica. E, cara, aplica logo. Aplica, tipo, amanhã, segunda-feira. Chama sua equipe, tudo, e já parte para trazer algum tipo de movimento. E aí, o que acontece? Ele aplica um naquela semana, ou 2 semanas, e aí depois de 1, 2, 3 semanas, aplica outro, e aí depois, 1 semana depois já aplica outro. E isso vira a cultura. E cria um movimento. Isso, é repetição, né? Porque a cultura é reflexo do que a gente faz todo dia, né? Não é, né, uma aula, uma frase, né? Ou enfim, uma inspiração, né? Mas é bem legal isso, cara.